Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. O tema da live de hoje é postura profissional com o cliente de ergonomia. O que seria isso, né? Seria basicamente suas condutas, o que você faz, o que você deixa de fazer com o cliente, né? Que é a tua postura profissional. O que você fala, suas ações, né? Suas características como profissional. Nem só quando a gente tá lá no cliente, quando a gente tá trabalhando aqui no nosso home office ou no seu escritório, enfim. Toda a nossa conduta, né, profissional envolve a postura que a gente tem como profissional. E por que esse tema é importante? A nossa postura profissional, ela diz muito sobre o sucesso dos trabalhos de ergonomia que você faz nos clientes. Esse é o primeiro ponto de importância da gente falar sobre esse assunto. O segundo ponto de importância de falar sobre esse assunto é que a sua postura profissional também determina, sim, o sucesso que você vai ter em fechar novos trabalhos de ergonomia, né? Porque é inevitável do ser humano, a gente é observador. A gente observa as pessoas e a gente faz nossos pré-julgamentos de acordo com o que a gente conhece, do que a gente acredita, do que a gente gosta, do que a gente não gosta. Isso é um defeitozinho de fábrica e do ser humano, mas é inconsciente. A gente observa as pessoas. E nós, como profissionais, seja autônomo, seja CLT, seja empresário, CNPJ, a gente precisa adotar condutas que vão favorecer muito a nossa postura profissional para deixar o cliente mais seguro, para deixar o cliente mais satisfeito, para tratar bem o cliente, para tornar aquele trabalho mais leve, mais seguro, mais profissional, né? Então eu vou trazer, eu elenquei 10 tópicos para a gente abordar sobre a postura profissional no cliente de ergonomia, que sem dúvidas vai ajudar tanto você que está iniciando, que não tem muita noção ainda mesmo de como se portar lá no cliente, o que fazer, o que não fazer, e também para quem já está na jornada há mais tempo, né, para poder fazer uma retrospectiva, né, de como eu estou lá no meu cliente, na ausência do meu cliente também, como está sendo a minha conduta, né? Então isso vai ser um bate-papo bem leve aí para não sobrecarregar vocês com conteúdo técnico, algo assim, mas para a gente realmente abordar esse tema e sair daqui com uma consciência, né? Sair dessa aula com uma consciência do que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala em postura profissional com o cliente, tá? Primeiro tópico sobre conduta, sobre postura profissional. O primeiro tópico diz respeito à identidade profissional. É muito importante em qualquer cliente que você vá, seja para um orçamento, seja para uma visita técnica, seja para uma palestra, para um treinamento ou lá na sua análise durante as suas coletas, é fundamental você ter uma identificação profissional. Não que seja errado ou ruim ou feio você usar a roupa que você quiser, usar o sapato que você quiser, os acessórios que você quiser, eu não vejo nada de errado nisso. Mas você tem que ter o mínimo ou alguma identificação profissional. Porque, pelo menos eu posso, né, a minha experiência é que a maioria dos meus clientes são clientes novos, né? Os novos contratos que eu fecho são de novos clientes que eu nunca estive antes. A maioria, né? Tem os de recorrência que fazem mais trabalhos, que tem gestão contínua, tem, mas a maioria são clientes novos. Então, quem está lá não me conhece. Então, quando eu tenho o mínimo de identificação profissional, fica muito mais fácil para eu andar dentro daquela empresa, para eu conversar com as pessoas, para as pessoas não se sentirem perdidas, né? Porque já não aconteceu com você de você tá em algum lugar e tem uma pessoa ali interagindo com as outras e você perdido, meu Deus, mas quem é essa pessoa? A gente até se sente mal porque a gente pensa, nossa, eu deveria saber quem é essa pessoa porque estão conversando com ela e eu não conheço, né? Quem é essa pessoa? Será que eu vou cometer uma gafe, né? Será que eu vou passar vergonha? Então, um mínimo de identificação. Pode ser um bordado no teu jaleco, se você é da área da saúde que gosta de usar jaleco, um bordado,
uma camiseta bordada com uma identidade profissional, com o seu nome, ou pode ser um crachá, pode ser um adesivo que você use nos seus equipamentos, na sua mochila, na sua maleta, na sua prancheta, no seu porta-equipamentos, enfim, o mínimo, qualquer identificação, tá? Se tiver uniforme, melhor ainda, né? Para as pessoas que baterem o olho em você, que passarem por você, saberem quem você é, poder associar o que você está fazendo lá. E isso é até bacana, porque quando a gente vai fazer as entrevistas e as coletas com os trabalhadores, eles se sentem mais à vontade, porque antes mesmo de iniciar a conversa ou de você iniciar qualquer procedimento, eles já conseguem identificar e lembrar do que se trata aquilo, né? Antes mesmo de você se apresentar e iniciar. Porque lembra, quem me acompanha em algumas outras aulas anteriores, eu comentei sobre pontos principais antes de iniciar uma análise ergonômica, né? Que é a empresa comunicar a todos os funcionários explicando do que se trata, pra gente não chegar lá e assustar ninguém, pra todo mundo já estar ciente. Então, se você já foi dado esse aviso e tem uma identificação profissional, tudo flui bem mais tranquilo, né? Para as pessoas não ficarem... E até aquele negócio, aquele burburinho, quem é ela? O que ela tá fazendo aqui, né? Se você tá ali identificada, não fica aquele burburinho, porque a gente é um corpo estranho, muitas vezes naquelas empresas, tá? Então esse é o primeiro tópico, tá? Sobre postura profissional nos clientes. O segundo tópico sobre postura profissional no cliente de ergonomia é o vocabulário, tá? E quando eu falo vocabulário, não é que eu fale, você não pode falar gírias ou que você precisa ser um expert da língua portuguesa e falar difícil. Não é exatamente sobre isso que eu quero falar, tá? A gente sabe que tem que ter um palavreado mais adequado e tudo mais, essa parte ok. Mas o vocabulário que eu quero dizer é dos termos técnicos. Muitas vezes o cliente, ele é leigo na ergonomia. Exatamente por isso que ele está te contratando, porque ele precisa de alguém não leigo para fazer o que precisa ser feito naquela empresa. Então, a gente às vezes na ânsia de mostrar que sabe o que está falando, sabe o que está fazendo, às vezes exagera em termos técnicos do ergonomês, né? E acaba que o cliente não entende o que você está falando. Então, não é para você descer muito a régua e falar como se você estivesse falando com uma criança. Não é isso. Mas para você maneirar em termos técnicos e tentar ser o mais claro e mais simples possível para o cliente entender o que você está falando. Porque você entende o que você está falando. Mas mais do que você entender, é o cliente que tem que entender o que você está falando. Então, como que eu faço? Eu uno das duas formas para manter um equilíbrio. Eu não falo só apenas 100% simplificado, porque senão pode ser, né, o cliente pensar, não, uma pessoa comum, não vejo muita diferença nessa profissional que eu escolhi de alguém aqui da empresa que não tem muito conhecimento. E nem elevo muito vocabulário, porque eu não estou conversando com outro ergonomista, então não tem necessidade. Então tem que ter um equilíbrio. Quando usar termos técnicos, que é bom eventualmente sim para você mostrar uma autoridade no assunto, ao mesmo tempo você tem que traduzir para a língua do cliente o que significa aquilo, tá? Para ele entender do que se trata esse assunto. Então essa questão do vocabulário é bacana para você não perder a conexão com quem está te ouvindo. E nessa parte de vocabulário, eu também levo para a parte de treinamentos de ergonomia, né? A gente nunca pode esquecer que a gente não está falando, no meu caso, de fisioterapeuta para outro fisioterapeuta, de engenheiro de segurança para outro engenheiro de segurança, de qualquer área da ergonomia que é multidisciplinar para outras pessoas. Não, eu estou falando para trabalhadores de variados nichos diferentes da ergonomia. Então eu preciso ter uma linguagem que eles entendam, não é encher de termos técnicos. Eu já vi algumas palestras recheadas de termos técnicos, sem as explicações simplificadas, que faz com que o trabalhador perda a conexão com o palestrante, com o treinador, porque ele não está entendendo o que ele está falando, tá? Então
Então, essa questão do vocabulário faz parte da nossa postura profissional. Não deixar o cliente encabulado, não deixar com que o trabalhador não entenda o que você está falando, né? Ser claro, ser objetivo, ser simples, né? Menos é mais, não tem aquele negócio? Então, é mais ou menos por aí, tá? Então, esse é um ponto importante da postura profissional nos clientes. Tópico 3, sobre a postura profissional no cliente de ergonomia. Não usar calçados abertos, tá? E eu falo isso por experiência própria, porque quando eu tava começando, ninguém me falou sobre isso. E eu fui numa empresa, a primeira vez, fui de sapatilha. E não podia, obviamente, como muitas empresas não podem, e não tinha um sapato de segurança do meu tamanho, porque meu pé é pequeno. Então eu passei a maior vergonha de ter que andar com um sapato desse tamanho na fábrica inteira, porque eu era muito inexperiente, muito iniciante e ninguém me deu um toque. Então, e aconteceu uma outra situação engraçada também, que quando eu prestava serviços para uma consultoria de segurança do trabalho, antes de eu abrir minha empresa, a gente foi num cliente para fazer a reunião de fechamento. E nessa época eu já tinha experiência, já tinha trabalhado em algumas empresas. Só que a diretora comercial dessa empresa de segurança do trabalho, ela só ficava com a parte de comercial, ela não era de saúde e segurança, a formação dela acho que era administração, e de todos os anos que ela tinha trabalhado, ela nunca tinha precisado ir em um cliente. E como esse cliente era um cliente muito grande, com ticket de orçamento muito alto, todos nós fomos, a diretora comercial da empresa, eu, médico do trabalho, engenheiro de segurança, para a reunião de fechamento, né? Que eles iam, 99% já tinham escolhido a gente. E ela foi e era um dia muito quente, mas muito quente. E ela foi de sandalinha aberta, essas de pedrinhas, a mulherada vai saber, essas de pedrinhas, né? De decoradas assim. O que aconteceu? Não tinha sapato de segurança para todo mundo, ou sei lá, não sei se não tinha mesmo, mas no final das contas ela não pôde entrar na empresa. A gente não ia passear pela empresa, mas tinha que passar pela empresa para chegar na sala de reunião que a gente ia fazer essa reunião. Ela não pôde participar, ela teve que ficar lá fora no carro por algumas horas porque ela estava de sandalinha, né? Então, assim, muitas empresas não têm esse problema. Por exemplo, uma empresa administrativa, né? Não tem nenhum problema, não exige um sapato de segurança, um calçado fechado. Mas, na dúvida, vai com calçado fechado, de preferência de segurança. Mas, de modo geral, as que mais precisam realmente são as empresas que têm uma parte operacional também. Essa sim que precisa mais. Então, lembrem sempre, não façam como eu fiz, como essa nossa colega fez, essa diretora, de não ir preparado, né? Então, eu nem uso mais calçado aberto, porque já tô tão acostumada sempre de calçado fechado, sempre com a minha botinha de segurança no carro também, pra eu ficar sempre do meu número, né? Agora eu tenho uma bota com o meu número, pra não passar perrengue, né? Então, esse é um ponto bem importante. E por quê, né, dessa questão do calçado? De repente, tem alguém aqui que não trabalha na área. O que a gente tem? Duas questões principais. Tem empresas que pode ocorrer acidentes, né? Cair uma peça no seu pé, se a calçada ou a pavimentação ela é ruim, tem que ser um sapato de segurança. Se tem transporte ali com carrinhos, com pallets, com caminhões, tem que ter um sapato de segurança, no cunho de acidente de trabalho mesmo, com foco nessa prevenção. E a segunda questão é de higiene, né? Se você, por exemplo, você não consegue entrar num hospital se não for de calçado fechado, você não consegue entrar numa indústria alimentícia se não for calçado fechado, frigorífico, pior ainda que daí tem que ser de borracha por causa da higienização. Então, assim, não dá por conta desses dois fatores. Então, para se prevenir, já pega e vai sempre, né? A maioria das empresas fornecem sapato de segurança, você pode usar, né? Eles fornecem porque é um EPI.
Então você pode usar da empresa também, mas não evite, né? Evite a fadiga, né? Não tente com a sorte, né? Já vai com o calçadinho fechado, uma botinha, tá? Vamos para o quarto tópico. Gente, quarto tópico importante sobre a sua postura profissional. Firmeza com o cliente, tá? Eu acho que não só na ergonomia, acho que em qualquer área, em qualquer prestação de serviços, em qualquer venda de produto, quem está fornecendo tem que ser firme no que está falando, tem que ser firme nas suas decisões, tem que ser firme nas palavras. Então, você como profissional, não basta você saber de toda a técnica, não basta você dominar a técnica, você tem que mostrar que você domina. E um ponto importante para você conseguir isso é você ter firmeza no que você está falando. Não confundam com o tópico de importância que eu falei sobre o vocabulário. Você não precisa usar todos os termos técnicos que existem para mostrar autoridade no que você está falando. Se você ser firme no que você está falando, você não precisa usar termos técnicos que vão confundir o cliente que não entende de ergonomia para mostrar que você sabe o que você está falando. Então, firme nas palavras, firme nas suas decisões e durante o processo, tá? E ser firme não é ser, sei lá, rude. Não, é você falar com firmeza e saber. Inclusive, tem muitas pessoas que não dominam tanto da técnica de ergonomia, mas por terem uma postura firme ao falar, tá tudo certo. Porque aquela parcela que ela entende, ela tá falando com uma firmeza que dá a entender que aquele profissional é a maior autoridade de ergonomia do Brasil, tá? Não tô falando de ninguém específico, só tô dando um exemplo mesmo porque é a realidade. A nossa postura na hora de se comunicar, né? Quanto mais firmeza você tiver no que você está falando, maior credibilidade você passa para o cliente. Então, esse é um ponto bem importante da postura profissional que às vezes as pessoas não relevam muito, né? E às vezes a gente tem que sair do nosso papel pessoa da minha vida social como pessoa da minha vida profissional, né? A gente tem que vestir o casaco, né, do profissional. Eu digo que eu visto o casaco da empreendedora quando eu preciso ser, eu visto o casaco da empresária, eu visto o casaco da professora quando eu dou aula, né? Eu visto o casaco da ergonomista quando eu tô com o cliente, mas a gente precisa ter essa firmeza em qualquer trabalho que a gente for fazer, né? Pra gente deixar também o cliente seguro, tá? Esse é o quarto tópico. Agora a gente vai para metade, gente. 5, chegamos na metade. Tópico 5, sobre postura profissional com o cliente de ergonomia. Cumpra os prazos. Gente, uma coisa que eu bato muito na tecla: seja honesto e honesta com o seu cliente. Se você não vai conseguir cumprir aquele prazo, não aceite esse trabalho. Ou converse com o cliente e pergunte: realmente esse é o prazo? Não tem como aumentar para eu poder atender vocês? Porque com este prazo eu não consigo dar conta de entregar. Estou sendo franca, né? Às vezes, principalmente no começo ou quando estou apertada de grana, às vezes aceito e descumpro, né? Por exemplo, eu não faço nenhum trabalho sem um contrato, né? Com cláusulas sobre esse serviço. Então, se eu descumpro um prazo, eu estou descumprindo uma cláusula do meu contrato. E eu pago multa, tá? Justamente o meu contrato tem multa para ambos os lados, claro, justamente para deixar o cliente seguro. Não é brincadeira o trabalho da Débora. Se ela não cumprir, ela pode pagar multa, né? Se não tiver justificativas muito cabíveis de descumprir prazo, de não entregar o que tem que ser entregue, de entregar incompleto, tem multa sim. E vou pagar, se nunca precisei, graças a Deus. Nesses anos aí tudo correto, tudo tranquilo até hoje. Mas se precisar, vou honrar com a minha palavra, com a minha assinatura e vou sim pagar a multa que
tiver que pagar se for o caso. Então, gente, cumprir prazo é muito importante. Primeiro, porque o teu cliente está esperando por isso, ele já conta com isso. Segundo, que o cliente não é o teu prazo com ele, o pior é o prazo que ele tem com o auditor fiscal do trabalho, com o Ministério do Trabalho, com o juiz, com o perito. Esse é o prazo que realmente está em jogo, não o teu prazo com ele, só que para isso acontecer, o teu prazo com ele tem que ser cumprido. Lógico, às vezes não tem um prazo ali legal esperando sobre isso, mas mesmo que não tenha, a gente tem que cumprir com a nossa palavra, né? Então, colocou prazo, cumpra. Se você não consegue cumprir, seja honesto. A melhor coisa que você faz com o teu cliente é ser honesto e falar, olha, não vou conseguir. Você quer tentar com outra empresa, com outro prestador, com outro consultor, ou você consegue me ceder mais alguns dias pra gente fechar. Seja franco, é o melhor caminho, tá? Sexto tópico sobre postura profissional com cliente de ergonomia. E esse é, eu diria que é quase um dos mais importantes dos 10 que eu trouxe para vocês. E muitas pessoas negligenciam e muitas pessoas não entendem o quanto isso prejudica. Qual é esse tópico? Não falar mal do colega de profissão. Não criticar o trabalho de outro colega. Gente, isso é muito comum acontecer. Eu vejo com frequência, inclusive, isso acontecer. Eu sempre converso com os meus alunos sobre isso. Frequentemente, alunos meus vêm se queixar, desabafar sobre o que alguém fez ou falar mal. Eu falo, não fale isso pra mim, porque principalmente se citar nomes, assim, você pode até compartilhar o que aconteceu, mas apontar o dedo pra gente compartilhar experiências, isso ok. Mas apontar o dedo, ou esperar que eu vá falar mal, ou esperar que eu vá passar pra frente, não é da minha postura, porque eu aprendi muito cedo que quando eu critico o trabalho de outro colega que faz a mesma coisa que eu, quando eu falo mal dele ou do trabalho que ele fez, eu não tô prejudicando ele. Eu tô prejudicando a minha profissão. Eu tô prejudicando a imagem do que eu amo, do que eu trabalho, do que eu acredito. Por que, Débora? Como assim? Quando a gente fala mal de um colega, a gente acha, ou no meu caso achava, que eu vou prejudicar só ele, porque ele fez um mau trabalho, ele tem que ser prejudicado mesmo e ponto final. Mas não é isso que acontece. O cliente, que é o nosso tema de hoje, o nosso assunto, né, postura profissional com o cliente de ergonomia, o cliente não enxerga como, esse profissional é ruim. Ele enxerga, nossa, essa profissão é muito desunida. Nossa, nessa profissão, um quer comer o outro, então ela não é valorizada. Bom, se ela não é valorizada, eu que não vou valorizar. Não, nessa profissão são muito desunidos. Com certeza, se eu solicito um orçamento e digo que só tem um valor X, vai fechar, porque é uma profissão que nem se valoriza. Vai esperar a valorização de quem? E também deixa uma mancha no nosso trabalho. Porque aquilo é negativo, primeiro de tudo, é uma negatividade, né? Você deixa o ambiente negativo, o dia fica negativo, aquele momento fica negativo. E deixa uma mancha no nosso trabalho com essa negatividade, porque, poxa, o cliente vai olhar para aquilo e vai falar, nossa, a ergonomia não funciona. Tem profissionais muito ruins na ergonomia, tem que tomar muito cuidado, tem que pensar muito antes de contratar, porque tem muitos profissionais ruins. Então, assim, criticar um colega, falar mal, por mais que ele tenha feito uma caca, ele mesmo vai arcar com essa caca que ele fez. Não precisa você aumentar aquilo ou espalhar, sabe? Até porque todo mundo erra no começo, tá? Se pegar a análise ergonômica minha, de quando eu comecei, meu Deus, só Jesus na causa, tá? Só Jesus na causa. Por isso, foi essa motivação das minhas primeiras análises ergonômicas serem terríveis
que eu desenvolvi meu treinamento passo a passo de análise ergonômica. Por quê? Eu não tive isso no começo. Então, como que eu ia fazer um trabalho adequado se eu nunca tinha visto uma estrutura, um modelo? Alguém tinha me pego na mão e falado, é assim, assim, assim que faz. Não tem como. Impossível. Não tem como a tua primeira análise ergonômica ser eficiente, eficaz, de excelência, se você não aprendeu de verdade. Você vai adivinhar, tirar da cartola? A gente não vê isso na graduação. Pode esquecer, não vê. Não vê como faz na graduação. Só vê a teoria. Então, esse é o primeiro ponto. Às vezes você vai criticar um trabalho de um colega que foi o primeiro trabalho que ele fez, tá? E se você for querer ajudar, não é falando mal pro cliente que você vai ajudar. Chama esse colega, fala, posso te ajudar? Você não quer uma ajuda? Eu vi que você falhou aqui um pouquinho, tem alguns pontos a serem melhorados. Sabe, o que eu mais vejo é pessoas criticando, mas não oferecem ajuda, então fica quieto, entendeu? Não critica. Ou tá criticando, mas não tá fazendo. Como que você me critica, mas você nem faz isso? Vai lá e faz, aí me mostra, sabe? Então, assim, e eu aprendi isso, graças a Deus, muito cedo, porque a gente vem de uma cultura de que, é concorrente, tem que falar mal mesmo, eu tenho que ser melhor que ele, e não é assim. É aquele negócio, quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos, todos, ninguém fica para baixo. Então a gente tem que, não é que você vai dizer amém, passar a mão na cabeça de uma barbaridade, mas existem formas de você falar com o profissional, existem formas de você ajudar o profissional, que isso é o que eu menos vejo as pessoas fazerem. Existem formas de você responder o cliente, se o cliente te pergunta sobre algum trabalho passado, ou se o cliente mesmo reclama, existe a tua postura da forma que o cliente reclama, é que vai determinar. Se você entrar na onda, se você dar continuidade, é uma coisa. Se você desviar do assunto ou até concordar e logo deu esse assunto, não é comigo, ficar criticando, falando mal, isso deixa o ambiente pesado, negativo. Criticar alguém, criticar outra pessoa, o trabalho de outra pessoa não me faz ficar melhor, não faz o meu trabalho ficar melhor. Então, por que eu vou fazer isso? Por ego? Para alimentar meu ego? Não é positivo, né? Isso fica com uma carga negativa. Então, eu acho que dos 10 que eu trouxe, sem dúvidas, esse tópico é um dos mais importantes para mim sobre postura profissional, tá? E para fechar, tá? Esse exemplo é bacana. Vocês veem algum médico falar mal de outro médico? Alguém aqui já ouviu isso? E aí criticam porque só o médico que ganha bem na saúde, vou dar um exemplo, só o médico que ganha bem, só dão importância pro médico, porque de toda a área, eu sou da área da saúde, tá? Não tô criticando quem é, eu tô no bolo junto, minha formação de base é físio. Porque só o médico é valorizado? Pera aí, você tem sido firme e unido com os seus colegas ou você critica os seus colegas? O médico, ele ganha mais? Lógico que a importância do trabalho dele é fundamental para a humanidade, mas ele ganha mais também porque a classe é unida. Você não encontra um médico que cobra R$50 a consulta, mas você encontra, por exemplo, o fisioterapeuta que cobra R$150 no atendimento a domicílio e outro que cobra R$40. Você encontra também uma análise ergonômica que é cobrada, sei lá, um orçamento total de R$20 mil, você também encontra um orçamento de R$5 mil. Então, que valorização é essa? Né? Que união de profissionais é essa? Na medicina não existe isso. Tu não consegue uma consulta por menos de R$200 em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Então, a discrepância entre um médico e outro não é muito grande. E os que têm uma discrepância muito grande é porque, cara, o cara é famoso, atende famosos, é outra coisa, mas entre os profissionais normais, digamos assim, não que sejam anormais, mas
os padrões, ok, de cada cidade, você não vê tanta diferença. Então, e você não vê eles falando mal um do outro. Então eu gosto desse exemplo do médico porque é a postura profissional da classe deles que permite com que eles sejam valorizados, com que eles ganhem bem, com que eles possam cobrar o valor que eles acham justo pelos atendimentos, pelos trabalhos em geral. Quando você olha outras profissões, é um falando mal do outro, é um criticando o trabalho do outro e tudo mais, e não fornecendo ajuda. Você pega um médico que ele não sabe resolver um assunto, ele tem 20 colegas de profissão que ele liga ou que ele troca uma ideia, todos se ajudam profundamente. E isso é algo desde a faculdade. Eu vejo isso, eu convivi muito, né? Eu tenho amigos que se formaram em medicina, da minha faculdade, a gente estudava todos próximos, né, lá no mesmo bloco, fiz várias amizades e eu já vi essa diferença já na graduação, né, de união, assim. Na faculdade, na turma de medicina, todo mundo estudando junto e se ajudando e rascunho pra cá e tira foto e manda pro colega. Você olhava as turmas de físio, era um querendo ser melhor que o outro, sabe? Era um negócio assim muito, sabe? Então, eu quis ficar um pouco mais nesse item, porque realmente é importante, tá? Ter essa postura profissional com o cliente quando você tem um colega de profissão ali na rodada, né? Na conversa, ou não entre na onda de criticar, de falar mal, tá? Não passe a mão na cabeça, mas não é o seu papel julgar, tá? Dito isso, um outro tópico bem importante, já vou abrir a caixinha aqui para vocês. Já vi que tem dúvidas, já vou responder. Tópico 7, sobre a sua postura profissional com o cliente de ergonomia. Não cobre preço de banana pelos serviços. O que eu quero dizer com isso? É a mesma conversa que a gente acabou de ter de valorização profissional. Gente, se nem você valoriza o seu trabalho, o quanto você mereceria ganhar por esse trabalho, como que você acha que o teu cliente vai valorizar o seu trabalho? Então, assim, eventualmente alguém vem me falar, alunos da mentoria também, Débora, mas aqui na minha região cobra um pouco e tem o SESI, não sei o que lá, e tá difícil. Gente, se todo mundo se nivelasse e cobrasse um valor justo, não teria esse tipo de problema. E o ponto frágil de tudo isso é que os profissionais que cobram barato, desculpa se você cobra barato, mas eu vou te falar uma verdade, o seu trabalho não é de excelência, porque quem faz um trabalho de excelência não consegue cobrar pouco. É impossível, tá? Porque a gente vende serviço, então são horas, então se eu cobro pouco, eu pago para trabalhar. E sempre que eu toco nesse assunto, principalmente com os meus alunos, que é onde eu tenho mais abertura, é com os meus alunos, a gente tem uma proximidade de trocar ideias, de conversar com frequência. Até uma aluna minha, do MDD, da mentoria, um dia ela falou, Débora, isso foi antes da pandemia, não deu para concretizar, ela falou, Débora, vou te trazer aqui para fazer um curso de ergonomia, para dar um curso de análise ergonômica para esse povo aqui da minha região, que é para passar a régua, para todo mundo fazer um trabalho de excelência, para não ter problema com valores no mercado. Porque não tem como você cobrar barato se você faz um trabalho bem feito. É impossível. E óbvio que a gente quer que todo cliente, empresa, tenha um trabalho de excelência. E aquele dia eu não tinha me ligado nisso, que realmente a melhor forma de você nivelar o mercado é levando informação e conhecimento para os profissionais. Capacitando os profissionais, porque uma vez que o profissional está capacitado, não tem como desver o que você já viu, não tem como fazer mais ou menos se você já viu como que é um trabalho bem feito.
nossa consciência não nos deixa, né? Não durma à noite mais. Então isso faz muito sentido. Só que você tem que ser honesto com você mesmo e se valorizar, né? Não, eu mereço mais, eu me dediquei, eu me capacitei. Então, um tópico importantíssimo da postura profissional com o cliente é a tua valorização. E isso entre os valores que você cobra, não cobrar preço de banana. E uma coisa que eu acho engraçado, às vezes os alunos da mentoria, depois que eles fazem a mentoria, eles começam a receber bastante orçamentos. Se eles aplicam o passo a passo, começa a chegar bastante orçamento. E eles mandam orçamentos, e é óbvio que a gente não fecha todos que a gente manda. Isso é natural, mas às vezes no começo a gente tá naquela ansiedade, quer fechar, quer ver o negócio acontecer, quer ver a roda girar, e eventualmente não fecha, né? Porque não tem como você ter 100% de conversão, né? Mandei 10 orçamentos, fecharam 10. Não, isso não acontece em nenhuma empresa. Então, se você tá começando, já entenda que isso é normal. Não desista no teu primeiro não, porque não é no primeiro orçamento que vem assim. Em alguns eu vou compartilhar para vocês no workshop, tá? E às vezes alguns alunos vêm, Débora, não fechou e fiquei sabendo que foi por conta de preço, porque outra empresa estava mais barata, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falo, foi um livramento, porque cliente bom, cliente que vai ser bom para você, que vai ter um trabalho bem feito, ele não vai pelo preço. Ele não vai. O cliente bom, ele vai pela qualidade do serviço prestado, pela qualidade daquela empresa, tá? Pelas indicações, muitas vezes se indicou, já confia, vai arriscar em um que não conhece. Então, assim, eu brinco, né? Desencana. Não fechou, não era para fechar. E é bom, porque os melhores clientes de ergonomia que eu já tive foram os clientes que não se queixaram do preço, que fecharam de primeira, porque entenderam o valor que eu ia passar para aquela empresa. Entenderam o valor agregado no meu serviço, entenderam o profissionalismo que eu ia levar, o conhecimento que eu ia levar, a mudança que eu ia fazer na empresa. Então, esses são os melhores clientes. Então, se você não fechou com o cliente porque ele falou que estava caro ou que fechou com mais barato, agradeça, porque vai que seria uma bomba, né? Cliente. Ou os clientes que só vão pelo preço, eles nunca vão implementar o plano de ação. Porque eles só querem um documento para engavetar, para cumprir norma e... Então, assim, você quer esse tipo de cliente? Por isso que muito da nossa postura profissional, da nossa valorização profissional é o que vai determinar o tipo de cliente que a gente atrai. Faz total sentido. Faz pra vocês? Manda aí se faz sentido, né? Então a gente tem que desapegar quando não vai pra frente. Lógico, a gente faz a nossa negociação, faz as nossas tratativas, mas não fechou e principalmente por conta de orçamento, espera que o cliente bom vai chegar e vai fechar com você, porque ele vai ver o valor que você vai entregar de serviço para essa empresa, tá? Gente, vamos lá, faltam só 3, estamos chegando no final e aí eu vou responder as perguntinhas. Gente, tópico 8 sobre a postura profissional com o cliente de ergonomia. Ter foco, tá? Tenha foco. Gente, quando você está lá no cliente, não fique no celular, não fique atendendo o telefonema se não for muito urgente. Não fique no WhatsApp, não fique no Instagram. Tenha foco no que você está fazendo. Você está lá num horário, se você for consultor externo como eu, principalmente num horário restrito, num horário marcado. Você não está lá todos os dias e, óbvio, mesmo que você esteja, né? Você tem que dar atenção no seu trabalho para o cliente, mas principalmente se você é um profissional de fora, tenha foco no seu trabalho. E não é só pelo cliente, não é só porque eu não vou ficar mexendo no celular para o cliente não ficar chateado ou me ver com os maus olhos. Qual razão, o principal motivo é porque quanto antes você terminar o trabalho, quanto mais foco você tiver antes você termina o trabalho, e quanto mais cedo você terminar o trabalho, mais você consegue novos trabalhos, né? Então, pra gente que trabalha com laudos e com prazos, literalmente, tempo é dinheiro. Literalmente, tá? Porque se você foca
entrega mais rápido, você tem mais horário disponível para atender novos clientes ou atender de novo velhos clientes e você já ganhou aquele valor, né? Porque você já fez o trabalho, então você vai ganhar mais, digamos assim, a hora trabalhada. Quando você tem foco. Se você não tem foco, você vai ganhar menos por hora trabalhada. Você vai demorar mais para entregar algo que você calculou X horas e fez 2 vezes X horas. Demorou 2 vezes X horas. Então acaba que você trabalha por muito pouco se você não tem foco. Então, para mim, o foco, lógico que tem a parcela do cliente, né? Que você tem que ser... Enquanto você está lá, ele é o teu cliente, você tem que estar lá a serviço dele, mas principalmente para você agilizar e finalizar ou dar continuidade nesse trabalho o quanto antes, tá? Gente, tópico 9 sobre postura profissional com o cliente e empresa. E isso nem é só com o cliente, mas também com os trabalhadores, né? Com todo mundo que envolve o cliente. Seja imparcial. Gente, não é porque a empresa te contratou que você tem que ser parcial pro lado dela. E não é porque você tem uma empatia muito grande para os trabalhadores que você tem que ser imparcial pro lado deles. Você tem que ser imparcial, você tem que ser neutro. A não ser que seja algo jurídico, uma assistência técnica, que é outro assunto, que é outra coisa, que não é mentir, mas você vai evidenciar uma coisa ou outra, né? Dá mais relevância. Mas se você está fazendo, por exemplo, uma análise ergonômica do trabalho, tá? Ou porque tem queixas, ou porque quer atender uma ISO, quer certificar, enfim. Tem que ser imparcial. Você tem que olhar para aquilo com um olhar restritamente técnico. Você não pode favorecer o trabalhador, você não pode favorecer a empresa. Porque senão você não está sendo profissional, tua postura profissional está antiética, tá? Porque você não simplesmente não pode, você tem que olhar com olhar técnico, ponto final, tá? Eu sei que às vezes até dá uma vontade de pender para um lado, mas não ceda essa vontade, tá? Se mantenha firme, tá? Tem que ser imparcial sim, tá? E agora vamos para o último tópico, e aí eu vou abrir a caixinha de perguntas. Meu Deus, como voa esse tempo, já tá aí nos finais da live. Gente, último tópico, tópico 10, sobre postura profissional no cliente empresa. Sigilo, tá? Gente, não compartilha imagens, fotos e informações internas de uma empresa sem a sua explícita autorização, tá? Primeiro, porque é errado, obviamente, tá? Você quer que alguém fique saindo, tirando foto de você e compartilhando por aí sem você ter autorizado? Teu cliente também não quer. Segundo, pode ficar feio, pode ter processo, pode, enfim. Então, só compartilhe se o teu cliente autorizou, tá? Formalmente ou informalmente. Melhor ainda se for formalmente, porque aí você tem os registros daquilo, o histórico dessa conversa, dessa autorização. Mas se for algo mais simples, tipo uma foto que você tirou lá dentro, que você queria compartilhar até mesmo para o teu portfólio, para a tua apresentação profissional, peça para o cliente, posso postar essa foto, posso compartilhar nas minhas redes sociais, foi muito legal trabalhar aqui, então é muito importante, tá, gente? Isso é sério, isso é bem sério, você pedir essa autorização, tá? Gente, foi isso, os 10 tópicos. Espero ter ajudado vocês com essas questões de postura profissional. Como saber se estou cobrando um valor de mercado não caro? Testando. Você vai enviar um orçamento. Se fechar muito rápido, opa, tá muito barato. Manda outro orçamento. Ih, tá demorando fechar. Manda outro orçamento. Ih, tá demorando fechar. Pode estar um pouco acima do valor de mercado. Não existe fórmula mágica, tá? Embora eu compartilhe todos os meus valores com os alunos da minha mentoria, não existe uma fórmula mágica. Só que eu só cheguei aos meus valores que eu compartilho com os meus alunos fazendo testes por alguns anos, tá? Que mais que temos aqui?
depois que sairmos da faculdade, preciso fazer uma especialização na área? Assim, precisar não precisa, não é obrigatório, você não precisa. Agora, se você quer, se você acha importante, se você quer ter um título, se quer ter um certificado de pós, você quer ter um título de especialista, você acha que você gosta de estudar, faz. Mas você perguntou, preciso fazer? Não, tá? Não é obrigatório ter uma pós para atuar na ergonomia. Que bom, Jamile, que te ajudou. Gente, mais alguma dúvida? Zerei a caixinha de perguntas. Vou dar uns segundinhos aí, caso alguém tenha dúvidas, podem mandar. Se não for o caso, muito obrigada por quem tá aqui, né? Sabadão, se aprimorando mais um dia. Olha, o pessoal tá falando dos calçados. Olha como é importante, parece uma coisa boba para quem tá trabalhando há mais tempo, e não é, você viu? Perfeito, perfeito. Além de cumprir prazos, é importante cumprir os horários também. Perfeito. Honestidade, sinceridade e compromisso deveriam ser requisitos básicos para qualquer profissional. Cabe a nós a fazer a nossa parte. Exatamente, mas acredite, tem muitos profissionais que dão bola fora ainda, tá? Sim, a graduação apenas deixa a gente muito verdinha. Sim, ixi, a gente tem muito chão ainda, né? Só que eu recomendo que todo mundo que sai da graduação que façam cursos práticos de aperfeiçoamento, de capacitação. Não vai entrar de cara numa pós, que muitas das pós é bastante teoria, você não vai sair preparado. Se você espera isso, é bem difícil, tá? Isso acontecer. E até para você fazer um curso de capacitação, até para você entender, será que é isso mesmo que eu quero? Mergulha na prática com um profissional que atua, que você conhece, que você confia, e vê se é isso mesmo. Se você gostar, aí você investe mais, né? E se quiser fazer uma pós, enfim. Eu sempre recomendo isso, tá? Até porque uma pós é bem cara, né? Então, se você... E conheço algumas pessoas que fizeram pós e nunca atuaram com o que fizeram de pós. E foi 2 anos, 10 mil reais. Tem que pensar bastante antes de tomar essas decisões, né? De longo prazo. Gente, acho que é isso. Vou encerrar, não tenho mais dúvidas. Obrigada pela companhia. Mais um dia, tá? Muito obrigada por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Abraço. Tchau, tchau.